Você tem medo de bombas nucleares? Music's most popular, talented personality. Ladies and gentlemen, John Denver, right here. Bem, acho que todos nós sabemos, ou pelo menos já ouvimos falar, sobre as armas nucleares e sua enorme capacidade de destruição de tudo que está ao seu redor. Quem nunca viu até mesmo nos desenhos animados a famosa explosão em formato de cogumelo? Acredito que as pessoas não temem muito mais a imprevisível decorrência de uma explosão dessas. Porém, algumas décadas atrás, a humanidade não tinha essa mesma tranquilidade. Neste vídeo, vamos explicar melhor sobre o que são as bombas nucleares, seus tipos, como elas ocorrem, seu histórico e as consequências geradas em um ser humano atingido por uma dessas. Eu vou falar sobre o uso das armas nucleares e do que elas são formadas. O uso de bombas atômicas em guerras teve início com o lançamento de 2 bombas realizadas pelos Estados Unidos no território japonês. A partir disso, se deu início a um verdadeiro pesadelo. Logo em seguida, os russos se interessaram em produzir suas bombas, sendo seguidos por outros países, como o Reino Unido e a França. Considerando que todos sabiam da origem da primeira explosão nuclear, não fica difícil saber por onde tudo começou. Foi através dos Estados Unidos, como já mencionado, e seus aliados no ano de 1945, ao lançar as 2 primeiras bombas atômicas no Japão, onde esteve o início do pesadelo. Aí as armas nucleares são dispositivos cujo efeito destruidor é baseado na fissão ou fusão de átomos. As armas nucleares possuem enorme concentração de energia em pequenos volumes, energia esta que pode causar grandes danos caso seja liberada, a famosa equação E igual a M. Além disso, as armas nucleares, também chamadas de bombas atômicas, são armamentos de grande poder destrutivo. Sua força vem de reações nucleares, ou seja, reações que acontecem no núcleo dos átomos, as partículas minúsculas que formam toda a matéria existente, objetos, animais, natureza, tudo. Além disso, se teve a participação de Einstein no processo da criação da bomba atômica, que foi um pouco além da sua teoria matemática. O físico chegou a enviar uma carta para o então presidente dos Estados Unidos da América naquela época, para que ele se apressasse na criação da bomba antes que os nazistas fizessem sua própria bomba nuclear. E quem avistou Einstein dessa possibilidade, por sua vez, foi um ex-colega de trabalho, Leo Szilard. Existem basicamente 2 tipos de armas nucleares. São elas: a primeira, bomba atômica, baseada na fissão de núcleos atômicos, ou seja, um processo de quebrar núcleos de átomos pesados, como o urânio-235 ou plutônio, lançando contra eles partículas atômicas, chamadas de nêutrons. A segunda arma nuclear também é uma bomba, chamada de bomba de hidrogênio ou bomba H, que basicamente é a fusão de núcleos de átomos leves, como o hidrogênio, que é ocasionado a partir de uma grande quantidade de energia obtida pela explosão normal, ou de uma bomba atômica. A bomba de hidrogênio é ainda mais poderosa que a bomba atômica. As bombas nucleares são arremessadas no ar por aviões, por mísseis de curto alcance ou mísseis de cruzeiro, ou ainda por terra e por submarinos, através de mísseis balísticos. Em 1970, período da Guerra Fria, foi feito o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, sendo ratificado em 2002. 188 países assinaram o acordo. O órgão responsável pela inspeção é a Agência Internacional de Energia Atômica, que deve ter acesso a todas as informações sobre os programas nucleares dos países que assinaram o acordo. Bom, agora eu vou falar um pouco mais detalhadamente sobre fissão e fusão nuclear, os processos que geram a potente explosão da bomba atômica. Fissão nuclear é o processo em que se bombardeia o núcleo de um elemento radioativo com um nêutron. São usados núcleos atômicos pesados e instáveis, no caso das bombas, o urânio-235 ou o plutônio-239.
Essa colisão resulta na criação de um isótopo do átomo, totalmente instável, que se quebra formando dois novos elementos, o bário e o criptônio no caso da bomba de urânio, liberando grandes quantidades de energia, o que é demonstrado na fórmula E é igual a mc², desenvolvida por Albert Einstein. Atualmente, a produção de energia nuclear tem se destinado à obtenção de energia elétrica, chamadas de usinas termonucleares. Outra aplicação bastante difundida da fissão nuclear é na medicina. A medicina nuclear utiliza diversos radioisótopos, ou seja, elementos com o mesmo número de prótons mais instáveis, para a obtenção de imagens detalhadas de diversos órgãos, o raio-x. Já a fusão nuclear ocorre quando dois ou mais núcleos de um mesmo elemento se fundem e formam um outro novo elemento, liberando consideráveis quantidades de energia. Um exemplo de fusão nuclear é o que acontece no interior das estrelas, quando 4 núcleos de hidrogênio se fundem para formar um átomo de hélio. Esse processo libera uma quantidade de energia muito maior do que a liberada no processo de fissão nuclear. Por isso, podemos dizer que as bombas de hidrogênio que realizam esse processo são a criação de um segundo Sol na Terra. Histórico das armas nucleares. Bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. O lançamento das bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki foi a forma utilizada pelos Estados Unidos para forçar a rendição japonesa no contexto da Segunda Guerra. Nos dias 6 e 9 de agosto de 1945, os Estados Unidos utilizaram, pela primeira vez na história da humanidade, bombas atômicas. Elas foram lançadas sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. O objetivo desse ato era forçar o Japão a se render e evitar uma provável invasão desse país, o que resultaria em milhares de soldados aliados mortos. Atol de Bikini. O atol de Bikini, localizado no arquipélago das Ilhas Marshall, no Oceano Pacífico, foi alvo de testes nucleares entre as décadas de 40 e 50 pelos Estados Unidos. Tais ações fizeram com que esta região ficasse isolada do contato humano durante mais de 4 décadas. Ao fim do século passado, em 1996, o atol foi declarado seguro. Relatórios declararam o atol livre de radiações perigosas, deixando seu estado de isolamento. Uma diferença significante é que, ao contrário do que ocorreu em Hiroshima, o atol havia sido evacuado anteriormente, com o pretexto de que testes científicos para o bem da humanidade seriam feitos naquela região, embora os soldados americanos tenham ficado expostos e com muito pouco conhecimento acerca do que lhes aconteceria. Outra diferença é que a potência dessa última era 1000 vezes maior que a de Hiroshima, fazendo com que a temperatura da água subisse a 55.000 graus Celsius e surgisse no local uma cratera de 2 km de diâmetro e 75 metros de profundidade. O polígono. O polígono foi um campo de testes onde os soviéticos explodiram quase 500 bombas atômicas. Semipalatinsk, no Cazaquistão, foi o maior campo de testes nucleares da história, e apesar de abandonado há 25 anos, ainda causa sequelas nos habitantes da região. O polígono do Cazaquistão é um lugar com um passado aterrador. Durante a Guerra Fria, mais precisamente entre 1949 e 1989, o local, conhecido oficialmente como Campo de Testes de Semipalatinsk, esteve no coração do programa nuclear da União Soviética. Nada menos que 456 bombas foram detonadas nos 18.000 quilômetros quebrados do espaço. E as consequências são sentidas até hoje. As bombas nucleares são formadas a partir do urânio, elemento químico muito tóxico, e quando detonadas, o urânio se instala principalmente nos ossos, causando uma mutação no DNA dos seres humanos. Quando acontece essa mutação, gera o desenvolvimento de um câncer ósseo, onde o osso cresce e comprime os músculos, gerando uma dor insuportável, além dessa doença não existir uma cura. Se a pessoa não morrer com a explosão, ela seria arremessada para muito longe, então morreria de queda. Quando uma bomba atinge algum lugar, o efeito dela se expande, causando dano em diversos locais e deixando tudo contaminado. Logo, quando acontece esse tipo de ataque, serve para afetar uma grande área,
e pode chegar a matar cerca de 100 mil pessoas com uma única só bomba. De repente, quando desceu, caiu bomba atômica, 10 metros na frente, muito machucado. Bomba atômica ninguém sabia. Tóquio também tem. Tóquio, eu estava na Tóquio, Nakano, escola de polícia militar. Na época, Tóquio já americano bem, caiu na bomba. Bastante pessoa também morto. Tóquio já odiei. Salvou também muito. Também, não pensava nada. Diferente. Hiroshima de bomba atômica. Hiroshima aí, pessoa machucada, tudo, sangue caiu, tudo, pele caindo, vai passando a cidade. 72 anos, nossa cabeça não sai.